Esse é o Salvador da humanidade, Jesus de Nazaré? Não. Esse aqui? Também não. E esse? Muito menos. O verdadeiro Jesus não está em nenhuma dessas imagens. Este vídeo não foi feito para agradar ninguém. Não estou aqui para confirmar crenças confortáveis, nem para reforçar tradições. Se questionar ideias que você sempre aceitou te incomoda, pode parar agora. Mas se você valoriza a honestidade, mesmo que doa, fica comigo. O que vou dizer não é popular, mas é necessário. A construção ocidental de Jesus. Hollywood, a arte renascentista e séculos de tradição europeia criaram um Jesus europeu. Pele clara, olhos azuis, cabelo liso. Essa imagem está em quadros do Da Vinci, em filmes como Jesus de Nazaré e A Paixão de Cristo, e nas paredes das igrejas pelo mundo. Mas a Bíblia não dá nenhum detalhe que sustente isso. Em Isaías 53:2, o profeta diz: ele não tinha aparência nem formosura. Nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Não há qualquer indício de olhos azuis brilhantes ou pele alva. Pelo contrário, Jesus era judeu, do Oriente Médio, alguém com pele morena, feições fortes e que trabalhava como carpinteiro, um ofício pesado que marca o corpo. Por que então a imagem europeia venceu? Porque ela agradava aos poderosos da época. Durante a expansão colonial europeia, esse Jesus branco validava a cultura ocidental como superior e facilitava a conversão de povos colonizados. Não era só uma questão estética, era uma ferramenta de poder. O condicionamento cultural e psicológico. Quando alguém diz que ter sonhado com Jesus, quase sempre descreve um homem semelhante aos atores de cinema. Isso não é coincidência, é condicionamento mental. Experimente imaginar Jesus diferente. Talvez com traços árabes, pele queimada de sol, roupas simples e mãos calejadas. Ou imagina um Jesus com traços de um judeu e vestindo roupas que identificam o judeu. Também não combina. A maioria das pessoas rejeitaria essa imagem, mesmo sendo mais próxima da realidade histórica. Isso mostra o quão profundamente fomos programados. Pergunte-se se nem a aparência do seu Salvador você questiona que outras mentiras aceitou porque eram convenientes. O diabo inventado pelo folclore. O diabo que o Ocidente desenhou é um monstro, vermelho, grotesco, com chifres e tridente. Essa caricatura não vem da Bíblia. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo escreve: Satanás se transforma em anjo de luz. Em Ezequiel 28, de 12 a 17, ele é descrito como perfeito em formosura até cair. Aceitar o diabo como um monstro feio é fácil. Odiar o que é grotesco não exige reflexão. Mas perceber o perigo quando ele vem disfarçado de beleza e persuasão é mais difícil. O verdadeiro perigo não está no horror evidente, mas na sedução sutil. Pense em líderes carismáticos que manipulam multidões, ideias bonitas usadas para justificar atrocidades e discursos sedutores que escondem corrupção. O mal raramente aparece como um monstro vermelho. Ele se veste de virtude, de luz, de boas intenções. Foi assim na história e continua sendo assim hoje. Muitos cristãos não percebem nem se questionam sobre a imagem de Jesus. Os poucos que já pensaram nisso costumam dizer: imagens não importam. Mas se não importam, por que a defesa tão forte? Por que quando alguém faz uma brincadeira com Jesus do quadro europeu romano, eles ficam indignados, mas quando vem uma representação mais parecida com a Bíblia, um homem comum do Oriente Médio, não dizem nada? Será que estão defendendo Deus de verdade ou apenas uma tradição confortável? Quando alguém diz que é só uma imagem, isso parece lógico, como se a fé estivesse acima de figuras e quadros. Mas na prática, tudo muda quando alguém mexe na imagem ocidental romana que eles aprenderam a venerar. Essa figura virou um símbolo protegido com mais zelo do que o próprio Jesus real da Bíblia. A raiva que surge quando alguém faz uma simples brincadeira com esse Jesus europeu mostra que a devoção foi transferida para uma construção cultural e não para um personagem histórico. E quando alguém mostra uma imagem mais realista, um homem sem traços europeus, e ninguém reage, fica claro, não é esse Jesus que eles reconhecem. Eles não estão protegendo a verdade bíblica, e sim a imagem que a cultura deles colocou no lugar do sagrado. Reflita comigo.
Se ninguém sabe como Jesus realmente parecia, por que todas as visões coincidem com imagens de filmes e quadros europeus? Se a fonte dessas imagens é humana e recente, como podemos ter certeza de que os sonhos são espirituais e não apenas projeções do subconsciente? Será que a fé dessas pessoas está mesmo apoiada na verdade bíblica ou no imaginário ocidental cuidadosamente plantado ao longo de séculos? A psicologia oferece uma resposta desconfortável. Existe um fenômeno chamado memória reconstrutiva e priming cultural. O psicólogo cognitivo Elizabeth Loftus, uma das maiores especialistas em falsas memórias, mostrou repetidamente que nossa mente não funciona como uma câmera de vídeo. As memórias e percepções são reconstruções frágeis, facilmente moldadas por sugestões externas. Quando alguém sonha com Jesus, a mente não baixa uma imagem autêntica do passado bíblico, ela vasculha o repertório disponível, e esse repertório está saturado pelas imagens de Hollywood, pela arte sagrada europeia e por séculos de sermões ilustrados com o mesmo rosto branco e sereno. Esse é o priming cultural. Fomos treinados, sem perceber, a aceitar aquela figura como padrão. O resultado é perturbador. Milhares afirmam ter visto Jesus em sonhos ou revelações, mas descrevem exatamente o mesmo personagem europeu que aprenderam a associar ao sagrado. Não é evidência objetiva de uma aparição espiritual, é a prova de como a cultura pode invadir até os cantos mais íntimos da nossa mente. E o mais irônico, muitos não percebem que o seu momento divino pode ser apenas sua memória trabalhando dentro dos limites da programação cultural. Se o Jesus que aparece nos sonhos é idêntico ao Jesus dos filmes e não ao homem comum descrito em Isaías 53:2, isso não confirma a visão, confirma o condicionamento. Eles dizem seguir a Bíblia, mas seguem uma tradição cultural europeia. A verdade é dura. Preferem um Cristo confortável, adaptado ao Ocidente, do que o homem histórico descrito nas Escrituras que acreditam ser sagrada. Talvez você sinta raiva do que eu estou dizendo. Talvez esteja desconfortável, mas pergunte-se, isso vem de amor à verdade ou de apego a uma mentira reconfortante? O que é mais importante, a realidade ou a tradição? O cristianismo sempre falou sobre buscar a verdade. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas a verdade não liberta quem prefere ignorá-la. Jesus não era europeu e o diabo não é um monstro vermelho. Essas imagens foram fabricadas para controlar, seduzir e facilitar narrativas convenientes. Se nem isso questionamos, talvez não estejamos buscando a verdade e sim conforto. Hollywood, arte medieval, colonialismo e tradição moldaram sua visão mais do que a própria Bíblia. Está na hora de parar de repetir o que nos foi ensinado e começar a pensar. A verdade não depende da maioria para existir. Ela existe mesmo quando todos preferem a ilusão. Se isso te incomoda, talvez seja porque você percebeu que acreditou em algo sem refletir. Mas é nesse ponto que a reflexão começa e é aqui que a mudança real pode nascer. Se gostou do vídeo, deixe um gosto, compartilhe o vídeo com quem precisa ouvir essas verdades e nos vemos no próximo vídeo.